E aí, gente, Além Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai começar falando sobre satélites, depois sobre o mercado de commodities global, também com relação à agricultura, com mapas, né? É uma coisa extremamente visual. E porque a gente vai começar, por exemplo, com satélites, né? A gente viu sobre questões marítimas, sobre questões em relação a possíveis transações, né? Entregas com relação a commodities por avião também. Porém, aqui a gente vai para um tema que também é relevante para questões marítimas, que ainda hoje é usado é, o céu, né, as estrelas como guia para embarcações, né? Porém, querendo ou não, o GPS hoje em dia é o que manda também nesse contexto, né? Que ajuda muito aí diversos tipos de navios a se orientarem. Então, basicamente o que a gente tem aqui são satélites somente da Starlink. Acho que tem mais de 7.000. Alguns são de baixo custo, né? Então nem todos esses satélites aqui são tão caros quanto você pensaria. Até quando eu vi tudo isso daqui, eu pensei, nossa, mas como que a Starlink tem tantos, né? Mas tem um baixo custo, a maioria deles, né? Então essa foi a forma de escalabilidade deles. Então, por exemplo, isso daqui é um da Starlink, aqui no parte do Oceano Pacífico, né? Aqui, por exemplo, sobre o Brasil, ao redor da Amazônia, né? Tem alguns aqui. E você consegue ver a posição deles ao longo do tempo, né? Eles usam relógios atômicos, provavelmente, porque elas são o posicionamento. Aqui nos Estados Unidos tem um monte, né? E tem como você usar também para questões de internet, né? Acho que esse é o foco, na verdade, né? Como você usar dessa forma. Aqui no Ártico tem menos, então tem menos do que outras regiões, mas tem. Aí pode ter questões aí também de GPS, coisas tipo, mas o foco eu acho que é a internet, né? Prover internet para outros países que normalmente não teriam. É uma internet por satélite, né? Principalmente. Mas eu creio que tem outros serviços, né? Tem que ver mais a fundo. Aqui na Austrália também. Normalmente, por exemplo, aqui no Brasil, você tem que pegar uma antena, né? Pra você receber o sinal do satélite. E são diversos satélites, né? E você tem uma coordenação aí algorítmica com relação a, a esse envio de informação, no caso pela internet, através dele, né? Então, eu já dei uma olhada nesse contexto. Eu lembro que eu escrevi um blog uns anos atrás com relação a hacking de satélites, né? Analisando artigos de com relação a hackear satélites. E não é tão difícil, por incrível que pareça, porque muitos desses satélites eles estão conectados a uma rede web. Se você tem a senha para acesso, você consegue ver os dados dele. E assim também com satélites com relação ao mercado marítimo, né? Você tem satélites que estão conectados a certos navios, por exemplo. E aí se você hackear ele, você tem questões privadas com relação à informação desse navio. E faz sentido depois eu mostrar o Shodan, como funciona uma ferramenta com relação a isso. Eu creio que também tá nesse contexto. Mas o ponto é que hoje em dia satélites são extremamente importantes com relação a sistemas de GPS e também de transporte, o que impacta o mercado de transações e comércio global. E questões de internet, questões de comunicação e afins, né? Esse aqui da Starlink, no caso. Aí tem questões aqui de GPS, por exemplo, o Cosmos aqui, ó. Não sei se é da Starlink também. O SBS 4 RIB. E aí você tem vários satélites que fazem essa questão de angulação de posição aí. Dá pra ver, cada bolinha dessas daí é com relação a esse tema, né? É Global Positional System, né? Lembrando que uma curiosidade, né? Sem a relatividade geral de Einstein, você não teria como fazer isso. Essa coordenação entre satélites em questões de relógios atômicos, né? Principalmente a geral, né? Especial é importante, mas nesse contexto a relatividade geral de Einstein fez o GPS ser possível, né? É uma curiosidade, né? Então tem diversos aqui
E obviamente isso aqui é importante, por exemplo, para embarcações que andam por aqui precisam de guias, como GPS, que são extremamente úteis nesse contexto, né? Aqui o OneWeb também, que também é, é associado a esse tema, né? Dá pra ver que eles são bem mais posicionados aqui nos meridianos. Aqui a gente também tem no Ártico. Pode ver o nome também de cada um. Não sei exatamente para que serve esse OneWeb, mas enfim. Outro site que é interessante, esse aqui é o Satellite Map, né? É interessante é esse In the Sky, né? Que é também associado a esse tema. Então você tem aqui sistemas de GPS, aqui é geral, tá? O Cosmos que a gente viu anteriormente, diversos tipos de satélites, de diversas empresas ou nações. Uma coisa que é importante é que a órbita da Terra, com relação a satélites, ela é res nullius. O que é res nullius? Ela é uma região que ela é de todos. Então ela é uma região internacional. Então ninguém tem posse sobre parte do espaço. Obviamente os produtos privados como os satélites estão ali. Se for destruído por alguém, está destruindo propriedade privada ou pública. Mas no geral o espaço como um todo é res nullius, assim como certas regiões do mar são res nullius também, né? São de todos. Posse de geral, embora, como a gente viu no curso sobre comércios marítimos, tem questões aí de zonas privadas, plataformas continentais que são regiões que são de alguns países, ou de coalizões. Ok, esses foram os dois primeiros sites, né? Outro site que eu acho interessante é esse daqui, que é o Global Irrigation Map, né? Eu vou ver se eu consigo pôr na descrição. Para que esse site serve, né? Ele serve para fazer relações de onde tem terras irrigadas ao redor do mundo. Pode te fazer, mas no geral, com outras ferramentas também, não só essa. Tem uma relação de como quais regiões são importantes para a agricultura, né? Então, se você é do mercado de futures, de commodities com relação à agricultura, isso daqui pode ser importante. Aqui com relação aos Estados Unidos, por exemplo, você tem que apertar Ctrl e enrolar a tela para dar zoom. E aí, são áreas que são relacionadas à agricultura. É um heatmap, né? Então, as áreas mais escuras aqui tem mais. Então, você vê regiões aqui, ó. Por exemplo, essa área aqui, perto de São Francisco. Então, tem áreas aí que são previstas com relação a possíveis irrigações. E não necessariamente todas as áreas são de plantio. No Brasil também a gente tem algumas. Somente aqui no sul do Brasil, né? Aqui no sul do Brasil. Tem bastante aqui. Paraguai, Uruguai, Argentina. Mais para São Paulo, Minas Gerais. Enfim. E aqui na Europa também. Opa. Aqui na China. Tem bastante. Na Índia também. Dá pra ver aqui o heatmap com relação a ela. E na Índia também. Opa. Bangladesh, Índia. Previstas, tá? Então, tem falsos positivos também. Eles parecem usar inteligência artificial para prever possíveis lugares com relação a plantações, né? Então, vai falar que a maioria da irrigação do mundo é na China e na Índia. Algumas fazendas irrigadas não são mostradas de forma clara. Vai falar que rios também provêm lugares, formas de ter uma fazenda na região. Aqui, por exemplo, a mudança de irrigação ao longo dos anos, né? 2018 versus 2020. E vermelho é onde cresceu essa parte de irrigação. Aqui na África, por exemplo, a gente vê questões de plantações irrigadas, né? Aqui na China tem muitas. Tem vários. Se você vir aqui, ó, nessa região de Xangai, Hong Kong e outras partes aqui, você vê muitos rios que cortam, como a gente viu no curso sobre comércios marítimos, né? Então, a China, principalmente nessa parte, tem rios, cara,
que passam por todo o país. Então, questão de agricultura e irrigação é muito interessante, né? Então você tem vários dados aqui na Rússia, mais pra cima, aqui no Mar Cáspio, ao redor do Mar Cáspio, né? Enfim, embora não mostre as fazendas especificamente, né? Ela vai falar aqui que tem mais irrigação nas pontas aqui dos desertos e regiões secas. E aqui na Europa Oriental. E aqui tem um negócio de comparação de irrigação da mudança de 2000 até 2018, né? Então você pode ver assim, ó, dá pra ver que muda a cor. Aqui na esquerda é 2000 e 2018. Você pode ver aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a diferença de 2000 e 2018 dá pra ver que na Argentina também tem diferenças aí com relação a áreas de irrigação. Lembrando que usam inteligência artificial para questões com relação a isso, né? Enfim, é um dado interessante. Outro mapa que eu queria mostrar é um dos Estados Unidos. Claro que o mapa dos Estados Unidos eles focam no país deles, mas é um mapa mundial com relação a plantações. Esse daqui não é interativo, mas esse daqui é bem claro. A gente viu com relação a irrigações, mas aqui você vê de plantações. Por exemplo, no Brasil, aqui no, mais pro sul, e mais coisas com relação a plantação aqui no litoral. Aqui na Argentina, Uruguai, algumas partes da África, né? Você vê aqui parte da Austrália. Não tem dados aqui da Rússia muito aqui, mas tem muitas fazendas aqui que não dá pra dar zoom, né? Principalmente aqui nessa região, por exemplo, da Rússia, na Ucrânia, é, a própria terra do Pushkin, por exemplo, e do Nikolai Gogol, que são autores russos, né, que falaram muito das fazendas da Ucrânia, né, aqui no Mar Cáspio, perto do Mar Negro, né. Dá pra ver diversas partes na Europa, né, que antigamente era uma economia só com base em agricultura, e você vê que isso continua. Só que, por mais que são dados reais, mas o ponto é que o Brasil e a Rússia são os principais aí, produtores do mundo. A China também produz bastante, mas a Europa importa bastante, na verdade. Eu vi que o Japão tem muito pouco terra de cultivo. Aqui Bangladesh e Índia tem bastante coisa. Enfim. Aqui na região do Oriente também tem algumas coisas. Esse mapa é interessante para uma pessoa entender, no geral, onde ficam as regiões de relação ao plantio principais, né? A Austrália é muito boa em produção de arroz também, então depende do país, né? Esse mapa é ainda mais interessante que também é dos Estados Unidos. Esse é um dos melhores, na verdade. Então a gente foi para agricultura, agora a gente vai para questões de dados de minérios. Então, platina, ouro, prata. Então, basicamente, você tem um mapa do mundo aqui e aqui você pode filtrar as informações. Obviamente, nos Estados Unidos eles têm mais informações. Na América Latina, então pode ter mais dados aqui ao redor. Que não estão catalogados aqui. Então, obviamente, eles têm mais dados dos Estados Unidos. Aqui estão, em vermelho, são minas, antigas ou não. Em azul são plantas de processamento. Então você vê minas ao redor do mundo aqui no Brasil, por exemplo. Aqui eu vi bastante em Minas Gerais, né? Até por isso o nome é Minas. Aqui perto de Florianópolis também tem algumas. Aqui mais pra Argentina, Uruguai, Paraguai. Aqui na Rússia também. No Alasca tem bastante coisa também. Até porque os Estados Unidos tem mais dados lá. No Canadá. Ok. Aqui, melhor ainda, é esse daqui, que é os principais minerais ao redor do mundo. Então, basicamente você tem, por exemplo, aqui no Brasil. Tem aqui as cores com relação ao que é cada coisa. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso tem minerais, depósitos de minerais com relação a ferro. Esse amarelo é ouro, né? Aqui em São Bento e Morro Velho. Você tem também
Aqui mais pro sul, perto de Porto Alegre ali. De ouro? Cadê? Tem aqui a de ouro é cobre. Cobre, na verdade, parece. Aqui é no Minas do Camaquá. No distrito do Camacá. Dá pra ver que tem até uns rios aqui. Lagos. Aqui perto. Pedra do Bagual. Provavelmente uma área de mineração com relação a cobre. Aí você fala, nossa, mas cobre não tem tanto valor. Claro que tem, cara. Cobre é uma das commodities mais transacionadas do mundo. Tem todo tipo de equipamento eletrônico é, usa cobre. Então, tem muita demanda por cobre industrialmente no mundo todo. Então, é muito importante aqui você tem no Rio Grande do Sul. De zinco, né? Lídio eu esqueci o que é, mas eu sei que ele é zinco. E parece ser em Minas Gerais. E outras regiões, aqui não são todas aqui. Eu tenho ouro aqui, uma região específica do Serra Pelada, né? É aqui também de cobre. É da reserva biológica de Itapirapé, em Salobo. Enfim, tem aqui também ouro. Vamos ver. Perto da mineração, fazenda brasileira. Fazenda brasileira, né? Também aqui em cima tem de cobre, parece. Pela cor. É cobre. Tentando dar razão, mas não mostra o nome. Mas aqui é no Nordeste, né? Tem algumas áreas de mineração. No Chile tem bastante coisa, né? O Chile que tem uma. Tá na ponta ali do círculo de fogo com relação a placas tectônicas, né? Por isso tem terremoto lá, as cordilheiras e tal. Isso também gera uma possibilidade de mineração daqui, porque estar nessas regiões tem suas vantagens com relação a minérios que são produzidos aí pela terra. Com relação a cobre na lá escondida, na mina escondida. Tem aqui também cobre nos mantos blancos. Aqui em cima a gente tem outros países, por exemplo, com relação ao ouro, aqui perto do Equador, que é bastante ouro nessa região. Cerro Corona, Yanacocha. E obviamente você pode ter notícias que falam dessas produções e também dados estatísticos que falam das produções mensais, anuais, com relação a ouro. E isso afeta sim a demanda. A demanda não, o preço. Você lê o livro do Adam Smith, por exemplo, o Riqueza das Nações, ele fala como na descoberta do Novo Mundo, né, das Américas, descobriram várias reservas de ouro, levaram para a Europa. E o que você acha que aconteceu? Inflação em ouro e prata. Por quê? Porque tinha agora mais ouro do que normal do nada. Depois estabilizou, mas quando isso aconteceu, teve a inflação. Então o preço do ouro diminuiu. Então, funções aí, a gente vai dizer a primeira aula do curso, né? Desse curso. Funções de produção alteram sim o preço dessas commodities. Quando você tem mais, o preço diminui. Quando tem menos. Não necessariamente quando o preço tem menos aumenta. Tem questões também de especulação, mas. Enfim. Aqui em Carapicuíba, com cobre. É importante para quem manja de commodities apenas entender isso aqui. Você não vai ficar lendo esse mapa. Mas entender onde ficam os principais. Além de saber quais são as principais empresas de mineração, as empresas com relação a fundos desse tema. Aqui perto do rio Quito, né? É em San Juan Atrato Rivers, né? Tem um rio que passa por aqui. Que vem do Atrato, né? Do rio Atrato e corta pela cidade. Tem aqui uma área de ouro. Enfim. Aqui no Panamá também tem um pouco. Aqui na República Dominicana tem também uma reserva de ouro, né? As ilhinhas. Em Pueblo Viejo tem ouro também. Em San Juan, no Caribe,
nem tanto. Lembro que tinha bastante em Cuba, né? Cuba que falavam que tinha muito ouro lá, né? E aqui no México também, muito ouro. Na época da descoberta das Américas, principalmente. Opa, eu cliquei aqui. Tem como você clicar e ver mais coisa, mas a gente não vai fazer isso não. Você tem aqui Santa Cruz, Bases e Metates. São bem próximos. Estão no México, né? Aqui no Golfo do México também tem alguma coisa. Ali em Santa Cruz, Magma, Arro, La Herradura, La Caridad. Tem aqui cobre, né? Cananéia. Ouro nessa região aqui de Hard Shell. Aqui já é Estados Unidos, né? Já é Estados Unidos. Então, basicamente, dessa região é isso. Na Groenlândia tem alguma coisa, né? Por exemplo, que tem ouro. Na Lunak. Em Sua tem ferro. Também ouro aqui em Platinova. Em Skigard. E na outra ponta aqui, ó. Onde não é uma terra tão habitável. Você tem cobre. Então, além de zinco ali na ponta, em Citroën. Porque a maioria da Groenlândia é gelo, né? Aqui no Canadá também você tem algumas coisas, né? Depósitos de ouro aqui no aqueles lagos do Canadá grandes, né? Em Yellowknife. Pera, não é Yellowknife não, é Yukon. Yukon. No Alasca também você tem bastante coisa. A pior burrice da Rússia foi vender o Alasca, né? Tem um monte de coisa. Quanto ouro tem aqui na Alasca? É, cobre. E como eu disse, mais que o valor do cobre não seja tão alto. Ele é muito importante. Fort Knox ali, ó. Fairbanks. Aqui perto da Rússia. Corugá, que tem também ouro. E ali em cima, mais a ponta, tem zinco. Ferro aqui em Snake River, no Canadá. Várias partes de ouro aqui em Hecate, Javik, Snake Lake. Também aqui, ó, Boston, Hope Bay. Nessas, acho que é Northwest Regions, também tem zinco. Aqui em Polar, aqui perto da Little Cornwallis Island. Tem um depósito de zinco aí. Tem muito que pode ser encontrado aí. Deus criou, mas ninguém encontrou, né? Aqui na Baía de Hudson tem um pouco aqui, ó. Tem ouro aqui numa parte da região. Em Tironiak. Enfim, é importante saber que essas regiões existem, né? Deus já consegue filtrar quais empresas de mineração que podem existir nessas regiões. Aqui na Coreia do Sul tem muita coisa de ouro. Tava vendo umas notícias até nos nossos vídeos, né? Em relação a como o mercado global de ouro é impactado pela Coreia do Sul. Então você vai ver que vai ter. Coreia do Sul não, é África do Sul. Você vai ver que essa região, ó, quanto ouro tem na África do Sul. Não é à toa que esse país conseguiu dar certo, né? Olha quantas regiões tem ouro. Aqui, por exemplo, Durban Beep, West Rand Consolidated. E com certeza muitas empresas de ouro importantes aqui, ó. Ó, acabei clicando ali. Aqui em Lorraine, Nicel, Beatrix. Cara, tem muita coisa de ouro. PGE, não sei exatamente o que é. Tem que ver depois. Ferro, zinco, é, minerais raros, principalmente com ouro, né? Aqui mais pra cima na África também, várias reservas de ouro. Diamante é esse triângulo com um amarelo meio esquisito. Então aqui ó, em Talala tem uma reserva de diamantes aqui, ó. Aí tem várias questões políticas, até históricas com relação a diamantes de sangue, coisa do tipo. A forma que o trabalho é feito nessas áreas de diamantes. Aqui num rio, ó, perto de um rio chamado Chicopo,
Em Kamafuka, Kamazamba, né? Tem aqui também uma reserva. Aqui também uma reserva em Kwango Valley. Aqui nessa região, perto do Congo, Luanda ali, ó. As regiões aqui tem bastante ouro. Bastante cobre aqui nessa região também. O quanto cobre tem nessa região aqui. E obviamente empresas de outros países vêm aqui pra aproveitar disso, né? Se a África não consegue pegar os recursos naturais, outros países vêm. Muito também diamante aqui em Serra Leoa. E tem questões de como esse trabalho é feito também que são problemáticas, né? Coidu, Tongo, ferro. Você vê em minerais, cara, a África é muito forte, né? O problema é que conflitos políticos ali, né? Questões de guerras entre tribos. Há questões políticas de estabilidade que ferram a África, né? Você vê que outra reserva de diamantes ali. Então dependência muito de ajuda exterior. A África do Sul é exemplo que tem como sem a África dar certo. Então, infelizmente, tem muitos recursos sim. Nessa região aqui, cobre de novo. Problema com a questão de política interna até, não é nem externa. Do norte da África, bastante zinco, né? As regiões aqui. Na Europa tem também bastante coisa. Aqui na Rússia, cara, na Rússia tem um monte de reservas de diamante aqui, por exemplo, em Yubileynaia, na Rússia, né? Tem muita. Caramba, quando clica. A Rússia, na verdade, é a maior reserva de diamantes do mundo, né? Eles são principais produtores, né? Então eles impactam o mercado diretamente. Vi sanções com relação a esse tema também da Rússia, dos Estados Unidos recentemente. Aqui em Urdanoe, tem várias reservas de diamante e ouro na Rússia, né? Então a Rússia tem também a Rússia não é pequena em tamanho, né? É o maior país do mundo. Então o que eles têm de região para ter coisa, ter material minérios, né? Conforme Deus distribuiu, é bastante coisa aqui, né? Que até o Mar Báltico, nessa ponta, que ainda é Rússia, né? Você vê várias aqui nessa região em relação a cobre. Aqui no Mar Negro, Black Sea, né? A gente vê aqui materiais raros. Aqui cobre, ferro. Na Inglaterra também. A Inglaterra é muito forte em ferro. Ó, tem aqui parte de ferro na Inglaterra. Em Frodingham, Northampton. E aqui também na Irlanda, com relação a zinco. Não necessariamente são as únicas minas, né? Com certeza tem minas que não estão listadas aqui. Aqui no Mar Vermelho também há bastante ouro nessa região. Cobre e zinco. Aqui próximo a Israel, né? Tem também minas de cobre. Então, e tem que explorar mesmo, né? Esse negócio de legislação internacional querendo evitar a exploração da terra que Deus nos deu, né? É aceitável, né? Creio que, obviamente, você tem que não ser idiota e destruir a própria, os próprios recursos naturais, até afetando os seres humanos, mas creio que a exploração deve ser regulada, mas deve ser algo não só permitido, mas encorajado, né? Do ponto de vista de legislação. Isso daí mudou muito na Argentina recentemente, por exemplo. Aqui na Austrália, Nova Zelândia também tem ouro. Aqui em Hampton, em Otago, região do Senhor dos Anéis, né? Então tem que ter recursos minerais. Aqui em Waikato tem as principais minas aqui de ferro. Assim, ferro eu vejo bastante na África e na Inglaterra. E aqui na China, né? Bastante ferro na China. Questão de mineração. Obviamente, pela Constituição chinesa, é tudo do governo, né? Então, não é nada das empresas, mas ok. Coitado de que
as empresas na China, né? Aqui ouro também, em Erdaogu, Jiangshan Guoliang e Baoxi, enfim. Aqui no Japão tem alguma coisa também, ó, aqui ó, minas de ouro, cobre, zinco, tem uma mina de ferro aqui. Sim, o que você não produz, você importa, né? Então, obviamente, tem importações, relações de importação em relação a essas commodities. É assim que funciona. Que outro país é mais forte, você importa. Em relação a cobre, zinco ou o que for. Mas basicamente, esse é as principais zonas de mineração do mundo. Se você investe em commodities, você tem que não só saber as principais empresas. Depende, você até investe, além de commodities, vamos supor que você manja bastante de commodities. Petróleo, de gás natural. E você investe também em empresas no Cazaquistão, por exemplo, que é forte nesse setor com relação a essas commodities. Aqui no Mar Negro. Então, é, então você já tem uma relação bilateral. Você conhece de commodities, então você investe em empresas de commodities também. Que vale a pena. E aí tem essa questão de saber onde estão os fornecedores dessas empresas, né? Quais países que fornecem o cobre. Dá pra ver que o Chile é ganhador nesse tema. Qual país foca em ouro, em diamantes? A África que mais tem diamante junto com a Rússia. Por exemplo, diamante aqui no Brasil, eu nem vi nada. Tem aqui, eu acho. Não. Não tem praticamente muitos. Aqui tem no Canadá. Reserva de diamante aqui em Encarte, Diviak e Snap Lake. Que é diamante. Pela cor ali. Mas o ponto é que você tem uma noção geral. Outro site, por último, para recomendar, com relação à estatística, é o Insider Week. Então, por exemplo, eu tenho aqui. Eu posso filtrar por commodity. Então, aqui no caso é algodão. Então, eu posso vir aqui na China. Consigo ver dados de produção da China no aqui 2019 e 2021. Dos Estados Unidos. Dá pra ver em Hubei, em Xinjiang é o foco. Hebei e Shandong. Eu posso mudar para outro país. Eu vou mudar pra. Na verdade, eu vou tirar os filtros para ser mais fácil. Vou em algodão de novo. Eu vou pra Índia. A produção de algodão na Índia. Eu consigo ver aqui esses dados em Telangana, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana. Então eu consigo ver onde a produção da Índia com relação a esse tema. E você já consegue ver, no geral, quem são os principais produtores e já associar com empresas. Enfim, você saber isso é muito importante. Eu posso limpar os filtros e ir para cacau, por exemplo. Então dá pra ver que o Brasil. Eu vou ver aqui o reporte do Brasil. Então, dá pra ver no Pará, na região da Bahia, perto de Minas e Amazonas. Foco na Bahia com relação à produção. Esse daqui é de 2005, então é muito antigo. Mas é um dado, assim, útil. Então, eu vou limpar os filtros de novo. E aí, eu vou pra arroz. Austrália é um dos países mais fortes em arroz. Então, eu vou clicar aqui. Ele altera bastante nessa questão. Com relação a esse mercado. Então, você tem aqui principal área de cultivo. É uma coisa que não muda muito ao longo dos anos. E e a adjacente. Eu posso mudar de país, olhar para os filtros, vou colocar arroz de novo. Eu vou pra China, que é muito importante em arroz, né? É o país do arroz. Aí você vai ver bastante em Heilongjiang, Hubei. Como eu disse, tem muitos rios que cortam aqui pela China e são muito bons pra plantação, né? Cara, a China pra plantação é perfeita, irrigação, né? Sichuan, que na verdade. Guangdong, Guangxi. Agora vamos pra trigo. Eu acho que a Rússia é o foco. A Rússia. Da produção de trigo na Rússia, aqui nessa parte do Cáucaso, né? Perto do Mar Cáspio. Região aí dos cosaques, né? Então, o norte do Cáucaso, onde
Esqueci o nome dele. O nome do cara que escreveu Guerra e Paz. Tolstói. Onde ele lutou, né? No norte do Cáucaso. Então você vê uma parte de plantação aqui forte aqui nessa região. Perto do Mar Cáspio. E produção média de 78 milhões de toneladas métricas. Eu vou limpar aqui e de novo em trigo. E ver o Brasil com relação ao trigo. Dá pra ver que o principal aqui é no Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina, um pouco de Minas Gerais ali. De novo trigo. E eu vou ir pra Canadá. Pode fazer isso na sua casa também. O site, o nome do site é Sideric. Em Alberta, Saskatchewan. Esse Manitoba não é um nome tão bom, não. Ontário também um pouco, né? Enfim, no caso de trigo, é isso aí. Vamos pegar trigo de novo? Quero ver nos Estados Unidos, que eles têm bastante dados sobre os Estados Unidos, obviamente. Aqui em Kansas, Montana, Norte Dakota. Pra quem faz filtro em trigo, né? Assim, tem que saber disso, né? Você tem que ter todo tipo de informação pra entender a commodity que você tá lidando. Em questão de laranjas, vamos ver. Também é uma commodity que tem como você fazer future. Tem como pessoas investirem nesse contexto. Em paper trade. Aqui na Argentina também, por exemplo. Em Tucumã, é a maior parte de produção na Argentina. Eu vou de novo limpar os filtros. E para laranjas. E no México. Então dá pra ver aqui as principais regiões com relação ao plantio. Vou limpar de novo. Laranjas. Eu vou no Brasil. Então dá pra ver aqui. As principais são nessa região aqui. No estado de São Paulo. E um pouco de Minas Gerais, mas tem outras regiões aí. Que também são fortes. Principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito bom em agricultura, né? Vamos pra soja. Muito importante. É uma commodity das mais importantes. A soja é quase tão importante quanto o petróleo, vai. Então vamos pra China. Depois a Austrália. Dá pra ver que Nei, Mongol e Heilongjiang é a principal. E aqui regiões de Shandong, Anhui, Henan e Sichuan. Eu vou limpar os filtros de novo pra soja. E eu vou pra Austrália. Ó, dá pra ver na mesma região acho que arroz que a gente viu aqui. Mas principalmente nessas regiões aqui da... Eu não sei qual é o nome dessas regiões, mas... Contexto da Austrália. E de novo soja. É muito importante. Na Rússia. Perto do norte de Cáucasos. Aqui umas regiões aqui na Sibéria. Volga. Como a gente viu naquele mapa anterior. A gente for ver aqui, ó. Esse mapa aqui. A região da Rússia foca nessa região aqui, né? Isso bate muito com esses dados que a gente tá vendo. Por isso que outro mapa também é relevante. E de novo eu vou pra soja. Só que agora eu vou pra Índia. Então, com relação à produção da Índia. Dá pra ver aqui Madhya Pradesh e Maharashtra é o foco. E obviamente isso leva a questões de exportação. Açúcar também tem como fazer futures, vão no Brasil. Então, na Amazônia, ali. Aqui sugarcane em português. É aquele negócio de fazer etanol. Esse nome em português é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. O tanto de vezes que eu esqueço o nome das coisas em português, mas eu sei o significado em inglês. Você sabe o significado? Consegue explicar. Não sabe o nome em português. Então, no caso aqui, cana-de-açúcar, que é uma das coisas mais importantes. Os Estados Unidos, tipo atrás, acho que o Trump também estava fazendo questões com relação ao Bolsonaro, com relação a câncer de açúcar no mandato deles, né? Anterior. Aqui também no Nordeste, mas o foco é São Paulo.
Com relação ao açúcar, né? Os Estados Unidos também tem produção com relação a esse tempo. Acho que eu fui no Canadá. Não, Estados Unidos. Em Louisiana e Flórida. Louisiana que foi comprada pelos Estados Unidos da França. Então, Louisiana? Acho que foi Louisiana. Açúcar de novo. Vamos ver na. Eu já vi na China. Yunnan, Guangxi, Guangdong e Hainan. Dá pra ver as questões aí de rios associados aí. Que tem a deságua aqui do oceano. Ok. E de novo açúcar. Eu vou colocar. Eu não tô vendo muito na Europa, né? Eles não são principais, mas você vê aqui na Europa. Sugar Beet, eu acho que é. Como fala? Se eu não me engano, Sugar Beet é. Negócio roxo. Sei lá, que se compra na feira. Acho que é aquele legume roxo. Eu acho que é beterraba. Então você tem aqui na França, na Alemanha, na Polônia, na República Tcheca. Em relação a açúcar, né? A gente pode ver, por exemplo, a produção de café também no Brasil. Eu já vi algumas. Você anda pelo Brasil de carro, você já consegue ver algumas plantações de café aqui em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rondônia e Bahia, também no Paraná. Café também, muita exportação para a Europa, né? Já pode ver quem exporta café, né? Já tem empresas que focam em café. Na Índia, em Karnataka, Kerala, outras regiões aqui. É uma coisa que você não consegue tirar a vantagem competitiva. Tipo, por exemplo, porque a Europa não produz café? Porque ela não consegue produzir no mesmo nível que os outros, né? Então é mais fácil pra você importar. Quem tenta produzir tudo nacionalmente é burro. Tem até um livro de Bastiat que fala sobre isso. O país que tenta produzir tudo nacionalmente, não vou depender dos outros países. É burro porque você não vai conseguir a mesma eficiência que os outros e no fim você vai se atrapalhar todo e não vai conseguir produzir o que você quer e ter o mesmo poder de compra. Então você tem que importar sim o que você não consegue produzir nacionalmente. Isso é não ser burro, né? Um país protecionista tem problemas, né? Aqui no café no México, mas esses dados são antigos, né? Enfim, é basicamente isso, né? Acho que a gente viu os principais, não tem todas as commodities possíveis e imagináveis, mas eu creio que é bem interessante. Aqui, por exemplo, na Espanha também tem produção na Europa, né? De algodão. Espanha, aqui na Grécia. Eu vou ver um pouco da Europa porque eu não, deliberadamente não coloquei a Europa, né? Então eu vou pra, pra milho, que é uma coisa muito importante. Polônia, por exemplo. Aqui na Europa, produção de milho. Na Polônia, Alemanha. Aqui mais na França, Espanha, Romênia, Bulgária. Eu vou ver aqui na Europa de novo. Com relação a arroz. Então, vamos ver arroz na Europa. Aqui na Itália, Portugal e Espanha. É, acho que não é Macedônia o nome, acho que é Nova Macedônia, em cima da Grécia. E Bulgária. Eu posso colocar aqui com relação a café, eu acho que a gente já viu que não tem lá aí. A cacau. O cacau da Nigéria. Então aqui regiões Tarara, Delta, Kyo, os nomes doidos, né? Também, vamos ver aqui na Indonésia, né? A gente não viu essas regiões pra cá. Cacau na Indonésia. Em toda a região aqui da Indonésia, tem um arquipélago enorme. Aqui em Sulawesi, Aceh, Lampung, Jawa, Timor, enfim. O que também é interessante a gente ver a produção de laranjas na Europa. Na Turquia, melhor. Aqui não tem. Vamos pra, por fim, soja. Aqui na Europa. Acabei colocando Ucrânia. Ucrânia, mano, é muito boa.
em produção de algumas commodities, soja, caso trigo. Vamos focar na Ucrânia agora? Em Kersosska, Vinnytska, Chernitska, Odessa, que é a região do Pushkin. Odessa, na verdade, é aqui, eu acho. Esqueci onde fica Odessa, mas do Pushkin e do Nicolas Lulon. Vamos para a soja, por exemplo, na Ucrânia. Rapidamente. Aqui em Karviska, Dnipropetrovsk, tem o rio de Dnieper, se não me engano, passa por aqui. Então você tem basicamente bastante produção aqui na. Tem as questões da guerra atualmente, então isso pode ter atrapalhado. Vamos ver o trigo não, o milho na Ucrânia. Então, a Ucrânia é muito boa em plantação, cara. Eu aprendi muito nisso nos livros do Nicolas Gogol e do Pushkin, né? Os livros livros russos com relação a novels, né? Mas são livros de ficção na Rússia, falam sobre questões de fazenda também. Tem algumas histórias da Nicolas Gogol em Odessa, por exemplo. Então, eu aprendi que tem muita questão de fazenda lá em Sunska, aqui, ó, Chernivtska. Eu vou pra arroz na Ucrânia. Então, a Ucrânia produz tudo, né? Aqui, ó, a maior região aqui. Porque aqui, se eu não tô me enganado, esse daqui é antigo, né? A gente não pode considerar mais como fala, aquela região do Mar Negro. Esqueço o nome às vezes. Produção de laranja na Ucrânia. Não tem dados. Crimeia, lembrei, Crimeia. Crimeia não é mais da Ucrânia, não. Acho que esse é o principal, né? Algodão produz na Ucrânia, não. Aqui. Tem aqui Mianmar também, que eu não mostrei. Também tem produção aqui, ó, de algodão, aqui no caso. Enfim, basicamente, essa é o mapa, né? E você sabe que tem outras coisas, né? Além desses commodities map, tem questões de cálculo de juros compostos, de futures, né? Seasonality também aqui, ó. Questões com relação a isso. E outras ferramentas que não tem a ver com o que a gente tava falando, né? Tem aqui preços, por exemplo, com relação ao cálculo e portfólio de risco de futures, né? Então você pode pôr aqui, por exemplo, futures com relação a. Vamos pegar com relação ao tema, né? A café. Aí tá aqui, por exemplo, o preço de entrada atual. Num long que você quer o preço aumente, né? Ou um short que você quer que o preço diminua. Bom, no short você aposta que vai cair. Por isso que o stop loss é maior que a sua ordem de entrada, né? O short se aposta que o preço do café aqui no caso vai cair. O long é o contrário, né? Aí o número de contratos que você quer, por exemplo. Aí vai fazer aqui seu portfólio de risco, né? O tamanho do contrato aqui em pounds. Unidade de medida. Flutuação de valor. Requerimentos de margem. Horas de trade que você pode operar essas ordens num broker, né? Você precisa estar num exchange em relação a isso, né? Eu não sei se tem boas do Brasil com relação a futures, né? Nos Estados Unidos tem bastante. Pode trocar aqui. Esse site serve para outras coisas também. Você pode, por exemplo, com relação a mercado de açúcar, né? Por exemplo. Aí já mostra os preços de entrada totalmente. Isso aqui são dados, né? Aí você pode pôr o tamanho da sua conta, por exemplo, vamos supor que seja 10 mil dólares, né? Por exemplo. Suggerimento financeiro. E aqui tem a questão de número de contratos que você poderia operar por ordem. E risco que você tá disposto a tomar, né? Então, quanto maior o risco, mais contratos você está fazendo, né? Quanto mais se alguém tem 100k, por exemplo, de investimento, um hedge fund da vida, aumenta o número de contratos. Quanto mais contratos, mais risco. Contrato é o número de contratos aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 100 contratos com relação a ordens que eu quero de PUC 10. De açúcar, no caso, né? Então tem como calcular aqui, ó. Os pontos,
lucro possível e risco que eu posso perder, né? Eu tenho a perda potencial. Então esse site aqui, cara, é muito interessante. Tem como fazer o login e fazer sua conta e tal, se você tem mais informações aqui. Então, por exemplo, eu vou entrar agora, em vez do açúcar, eu vou pra algo que a gente vai... Ó, vamos para o suco de laranja, né? Então, preço atual nesse mercado, 9 contratos. Vamos supor que eu tenho 10 mil apenas de minha conta no meu broker. E aqui o número de contratos que eu posso ter para gerenciar meu risco. Então, no caso, colocaria um contrato, né? Mas eu vou deixar maior. Vou colocar 10. Eu vou calcular 10 contratos. Você pode ter questão de tempo também, né? Porque se você tá falando de um long, que é um future, ou de um forward contract, então vamos supor que seja de 3 meses. Eu tô postando que daqui a 3 meses, ou seja, vamos supor que é um contrato fixo, o preço do suco de laranja vai aumentar. No meu long, né? No meu estudo com relação ao mercado, eu tô fazendo um short, eu tô apostando que vai cair, né? O preço. No caso, eu vou calcular aqui. Não é uma predição do futuro, tá? É só uma estimativa do oportunidade de lucro e de perda, né? No caso, com 10 contratos. Lembrando que o preço de entrada é $252, né? Já dá pra ver o preço disso daqui. Além disso, eu vou colocar aqui gado também, que também é uma forma de... Em queijo, vai. É uma coisa diferente. 10 contratos, vou calcular minha possível perda. 7.200 que eu posso perder. Tem os pontos aqui, que é o nome, esqueci o nome. Em relação a isso, tava no livro ontem. Os pips, né, que você pode perder. Que os pips é a diferença entre, por exemplo, no caso, preço de entrada e... O spread, na verdade, são os pips. Que é a relação de ask e bid. E aí, você faz, por exemplo, esse menos esse. E você tem a diferença de pips, né? Se o seu pip for negativo, quer dizer que você tá perdendo. Em pontos aqui com relação ao preço. Tem em outros mercados aqui também, né? Por exemplo, em grãos, tem de trigo. Então, long no trigo, né? O preço de entrada é esse. Eu posso calcular minha perda em potencial com 10 contratos, ou baixar para 5 contratos. Minha perda. Tem a relação aqui de gerenciamento de risco também. Aqui é muito importante você ver o tamanho do contrato, né? No caso aqui são 5 mil bushels, né? Bushels é a unidade de medida para o trigo. No caso, se eu, por exemplo, colocar outra coisa como soja, por exemplo, o óleo de soja, dá pra ver que a medida é pounds, é uma unidade de medida, ok? Então, o mínimo de contrato é 60 mil pounds. Então, 5 contratos é 5 vezes, vezes 60 mil pounds. Tem um contexto desse mercado que é físico, né? Que você recebe fisicamente esses futures. E tem o que você é só paper trading, né? Então o cara, por exemplo, na hedge fund ou no mercado retail, no varejo, né? Coloca aqui. A pessoa aposta nesse preço, mas ela vende esse contrato posteriormente. Outra pessoa. Então você nunca recebe o algodão ou soja fisicamente, né? Você só tá especulando no preço, tentando fazer dinheiro dessa forma. Tem pessoas que também investem na parte física. Só que aí tem que ter questão de gerenciamento, é um rolê. Tem as horas de transação, exchange que pode ser usado. Aqui no caso de soja. Tem outros grãos aqui também. Tem de índices, eu não tô falando de Forex porque não é o foco aqui, né? Aqui, por exemplo, tem de arroz. Então, 5 contratos de arroz. A medida de arroz é CWT.
Então eu não sei como fica pra quilos isso daí. A melhor forma é você mudar pra quilos, né? Pra você ter uma noção brasileira. Essas unidades de medida nem não necessariamente são usadas. Na nossa mente, pelo menos na minha mente, não, não vai certinho, né? Então você tem que converter pounds pra quilos, por exemplo. Bushels pra unidade de medida mais brasileira, enfim. E aqui no caso, tava mostrando aqui o SME Group que eu mostrei anteriormente. Relacionado ao NYMEX, que eu mostrei em outro episódio do mercado de commodities. Tem uma relação aí de estatística muito interessante. E das transações feitas nesse mercado, né? Oats, eu esqueci como é em português. Rabanada? Eu não lembro, eu não vou colocar aqui, senão meu PC vai abrir muita coisa, né? Mas é em bushels que mede. Eu acho. Não é onions, né? Mas aí tem um cálculo aqui de risco. Aí você tem essa questão, né? O meu lucro potencial é maior que a minha perda, mas o que importa é a flutuação desse mercado, né? Aqui tem um cálculo com relação a shorts também. Eu postar que esse preço vai cair. Enfim, cara, é muito interessante essa ferramenta, né? Tem questão de especificação de contratos, né? Eu vou colocar aqui de grãos. Então, isso aqui, pra você saber no geral, por exemplo, o milho tem os meses de entrega, o tamanho de contratos e o menor valor possível e requerimentos de margem. E tudo no NYMEX, né? No SME Group. Embora tenha outras plataformas, né? O mini de milho, né? O mínimo de contrato é 1000 bushels. Aqui é 5000 bushels. Eu vou pôr aqui, vai. Bushels. Quilos. Aqui, ó. 32 bushels, parece. É 14 quilos, é isso? Um bushel de trigo é igual a 60 lbs ou 27 quilos, ponto 16. Então é 27 quilos. Então você tá lidando com isso daí. Você faz 5000 vezes essa 27 quilos. Então é coisa pra caramba. Mas no caso é PP Trade, você não vai receber isso aqui. Em pound, né? Você tem que vir pra pound. Pound do quilo. Então, um pound é igual a 0,45 quilos. Em tons também, toneladas. Igual a 2000 pounds por tonelada. Aqui no caso de óleo, de soja, trigo, 5000 bushels. Então, você tem que ver o limite o tamanho de cada contrato. E se você pegar 5 contratos, você já sabe quanto é de quanto que transação está sendo feita. Os valores com relação a esse setor, o spread também. Também tem o setor de energia. A gente não tá focando aqui somente nesse setor. Mas de metais também. Também de contato com relação a onças, né? Então, tem um mínimo de onças, por exemplo. Troy onças, né? Então tem que fazer Troy onças pra grama. É 31 gramas. Uma Troy onça. E para quilo que eu consigo entender melhor, que eu aprendi em quilo 0,03. Então, por exemplo, 155 onças é 4,8 kg. No caso, com relação ao ouro. Você já tem uma noção de quilos. Eu acho que é mais fácil sempre converter tudo para quilo. É mais fácil que nem alumínio, por exemplo. 25 toneladas. Um mínimo de contrato. E tem as horas de transação também. De fechamento por diária, né? Você pode transacionar com relação a day trade, por exemplo. Mas no caso de swing trade, você faz em forward contracts que não são diários, né? Então você aposta no preço daqui a uma semana, 10 dias. Tem como você fazer isso também. Aqui com relação a cacau, por exemplo, em toneladas, em pounds, aí se converte para quilo. Açúcar aqui, suco de laranja. E também, que a gente vai ver em outro episódio, de gado também, né? Tem como você também apostar no gado. Em pounds, né? Então se converte pound para quilo. Isso aqui é o tamanho de contrato. Então eu pego um contrato, por exemplo.
Na questão de gerenciamento de risco que a gente viu ali, é bastante coisa, cara. Dependendo do seu portfólio. Então, no geral é isso. Até o próximo episódio.